interação tua com a área de agilidade? Onde que eles estão? Onde que vocês estão? Surge aquela dúvida se não vai ter um overlap ali de atuações ali, né? Se as iniciativas não vão se sobrepor. De certa forma, se for pensar, pode ser que sim, né? Então a gente tem hoje uma sync quinzenal, que a gente chama sync de Ops, onde a gente fala exatamente sobre essas iniciativas para ver como é que a gente se ajuda, né? Ou se por acaso haveria um overlap de alguma iniciativa. Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu vou trazer uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, que é o Thiago Villar, para falar o que um Product Operations faz. Esse nome não é novo, mas que está surgindo muito mais no LinkedIn agora, começou a ver muito mais movimentações, começa a ver muito mais pessoas nesse cargo, né, e apresentações, palestras, cursos voltados a isso. Então eu queria aproveitar aqui, Thiago, e destrinchar o que vocês fazem. Tudo bem, Thiago? Tudo, show. Valeu demais aí, Gabriel, pelo convite aí, fiquei super feliz em poder participar e também poder contar um pouquinho, né, do que é Product Operations, como é que a gente está fazendo lá na Único, e também trazer um pouco mais de informação sobre a área, que é relativamente nova, e não é, né? Relativamente nova, mas é legal poder trazer um pouco e compartilhar aí com todo mundo. Sim, mas eu acho que o hype é novo, né? Mas aí tu vai contar pra gente de onde que surgiu. Mas antes, cara, o que você faz, né? Como tu chegou aí nessa área? Como você virou uma pessoa de produto e depois para Product Operations? Boa, legal, vamos lá. Só apresentar então um pouquinho da minha história. Eu comecei na área comercial, na verdade, numa empresa de TI, e da área comercial eu migrei para produto, né? E foi interessante assim, porque eu acabei passando por um processo de desenvolvimento de produto, meio que sem saber, né? A gente eu conversava com clientes, né, para renovar contratos e tal, aí surgiu uma necessidade, a gente fez um MVP, e aí testou esse MVP, funcionou, e aí virou um produto. Né? E depois disso, nessa mesma empresa, eu fui migrando ali de área do comercial, fui para Inside Sales, de Inside Sales eu acabei virando gerente de produto, né? E que foi uma experiência super bacana, assim, meio que eu fui caindo de paraquedas nessa área, e depois uma área que eu, né, adorei, assim, realmente encontrei ali o que eu gostava de fazer, né? Eu tenho um pouco do lado empreendedor, assim, bem dentro assim, de mim, assim, eu já tinha empreendido antes, né, de entrar nessa empresa de TI, e eu acho que um pouco do papel da pessoa de produto é poder empreender, né, de certa forma, dentro de uma empresa, né, então eu consegui conectar as duas coisas, né, e consegui, assim, me encontrar, né. Depois dessa empresa, eu acabei passando por algumas outras, né, onde a gente acabou trabalhando juntos, né, na Concrete. Da Concrete eu passei pela Use, depois Tembice, Magnetics, Melhor Plano. Pelo Melhor Plano eu passei por um momento ali de venda do Melhor Plano, né, de um Eject do Melhor Plano para Melius, o que foi super bacana, assim, poder passar por essa experiência. E aí depois fui convidado a vir para a Único, para montar a área de Product Operations. O interessante disso tudo é que eu sempre trabalhei como Product Manager, né, em todas elas, em sua maioria, mas no Melhor Plano que eu já estava numa posição de liderança efetiva mesmo, e aí vim para a Único para montar a área que de fato era e não era uma novidade para mim, né? Então foi mais ou menos ali que eu decidi, falei, não, vou entrar de cabeça no Product Operations, vou ajudar a Único ali a montar essa área, tentar solucionar os problemas aí de empresas que estão em momento de escala. E então, um pouco do meu histórico é mais ou menos esse aí. Tá bom, antes de entrar na parte de Product Ops mesmo, eu queria que tu falasse um pouco o que é a Único, principalmente para dar contexto, né? Talvez isso pode dar apoio no que tu vai falar depois do porquê a criação da área e quais os problemas que vocês, como Ops, precisam resolver. Legal, show. Bom, falando um pouquinho da Único, né? Até foi curioso, assim, porque quando eu recebi o convite, né? Quem me convidou para ir trabalhar na Único foi o Dan, né? O Dan é uma baita referência, né, na área de produto e
e também dos cursos da PM3. Aí o Dan conversou comigo e falou, cara, quer vir para cá? E eu já estava curioso porque eu vi um movimento grande de pessoas indo para a Único, né? E quis entender um pouco melhor, cara, o que é essa empresa, né? O que ela vem fazendo, né? E a Único, assim, é curioso que ela é uma empresa, em suma, B2B, né? Então ela acaba oferecendo serviços para grandes empresas, o que acaba não aparecendo muito para o consumidor final, até por isso o desconhecimento, né, da minha pessoa com a empresa, né? E aí eu entendi melhor o que ela fazia e basicamente hoje a gente pode dizer que a Único, ela trabalha com identidade digital, tá? Então, de forma geral, a gente trabalha com identidade digital e a gente tem alguns produtos dentro da empresa que usam a identidade digital para facilitar uma série de serviços, né? Desde a biometria facial para cadastros em bancos, em transações bancárias, uso de documentação e identidade digital para fazer um processo de admissão com um dos nossos serviços feitos para RH de grandes empresas. Tem um outro serviço também focado no setor automotivo, no setor de concessionárias, que já é para você poder fazer a compra e o acompanhamento da compra, do pedido do seu veículo junto às concessionárias. Então tem vários outros serviços agregados ali dentro desse ecossistema que é único, mas em suma, usando a identidade digital. Então a gente é líder no setor de identidade digital aqui no Brasil e tem uma visão super bacana assim, de futuro, que é um futuro com calças sem bolso, para que tu possa usar aí só a tua face para você poder ter acesso a tudo na sua vida. Então é uma visão super bacana, um propósito super legal, e que me incentivou demais. Assim, eu falei, cara, vou trabalhar com isso, cara, achei bacana. E foi daí que eu tomei a decisão de me juntar ao time. Tá bom. E aí tu se juntou para montar a área de produto, mais especificamente de Product Ops, né? Quer dizer, área de Product Ops. E aí, cara, por que vocês precisam da área de Product Ops e qual que é o problema que tu quer resolver com essa área? Boa, legal. Cara, o que acontece, né? Quando eu aceitei o convite, né, eu fui entender um pouco mais o contexto ali, né? Qual era o momento da empresa, né? E a Único estava no momento de crescimento, assim, né? Em escala, principalmente em quantidade de pessoas, né? De número de colaboradores dentro da empresa. A gente saiu de um cenário de 250 pessoas em janeiro do ano passado, para em dezembro, que foi quando eu entrei, mais de 1.000 pessoas. Então, tu imagina, assim, a empresa mais que triplicou, assim, de tamanho, né, em quantidade de pessoas e áreas de times e pessoas de produto, e aí começa a ficar numa grandeza em que tudo que você fazia antes com meia dúzia de pessoas em produto, já não consegue mais fazer hoje com mais de 40 pessoas, né, só de produto. Então, basicamente, a maior dor justamente é essa, né, a partir do momento que você escala, tudo que você executava ali com o papel de um PM, por exemplo, você passa a não executar 100%, você acaba tendo que passar mais tempo com atividades de alinhamento, comunicação, para tentar manter esse grupo enorme de pessoas a par de tudo que está acontecendo, para que aí sim tu consiga dar vazão. Só que aí o problema justamente é esse, né? Você acaba dedicando mais tempo em coisas que não são o core de quem é de produto, né? Não é o principal fator ali, né? Que é o mais importante, né? O que acaba entregando mais valor ali para a empresa, para a companhia, porque no final tu gasta 20% do tempo ali dedicado a discovery, análise de mercado, definição de OKR, receitas fiscais, e 80% do tempo com alinhamento, processos, apresentações, onboarding, ferramenta de trabalho. E aí a squad começa a sentir falta, né, do PM ali e obviamente de um norte, né, devido a essa falta da presença dele e obviamente também na grande maioria, quase nada de documentação. Tá? Então, esse era o cenário que estava ocorrendo. Fora também que a Único fez grandes aquisições, né, ao longo desse período. Então, novas empresas vieram para dentro do grupo e, com isso, traz empresas novas, pessoas novas, culturas diferentes. Então, assim, um time de um produto que foi adquirido tinha uma rotina, né, muito diferente do que a Único tinha. Então, esses conflitos, que na verdade assim, são por cultura mesmo, também passam a ser um problema. Né? Dito isso, né, quando eu tive as primeiras conversas com o VP de produtos aqui, que era o Marcelo Quintal, ele falou, cara, a gente precisa resolver esse problema, a gente cresceu demais, tem muita gente,
E a gente sabe que a gente precisa organizar a casa para que a gente continue desenvolvendo bons produtos e entregando valor. Então, basicamente, o meu primeiro passo lá dentro foi entender esse cenário. Tá? Então, eu passei a conversar com todo mundo, todas as áreas, tanto produtos, PMs, heads, como também todas as áreas que tinham conexão direta com os produtos e que dependiam de produto para poder executar suas atividades, e comecei a fazer esse mapeamento. Né? E basicamente a gente sai com um resultado, um diagnóstico, né, de que existe um problema de comunicação e alinhamento, né, na sua grande maioria. Então, se a gente pegar esse cenário assim, e olhar para outras empresas que também decidiram implementar uma área de Product Operations, é muito semelhante. Né? Eu fiz um benchmark antes de começar todas as atividades, fiz um benchmark antes com algumas empresas e com pessoas que são referência na área, e assim, a gente dava risada, assim, falando das mesmas dores. Tá? Então é bem interessante. Normalmente é quando a gente está nessa rampada aí de escala, principalmente trazendo muitas pessoas. Então é nesse cenário aí que a gente começa a atuar. Até para visualizar mais, assim, o que é a tua empresa e saber onde que tu tá, né? Qual que é a configuração da empresa? Tipo, tu mencionou Squad, né? Porque tu falou assim, o pessoal tava longe da Squad, que é o time que desenvolve, né, o produto final. Mas qual a configuração? Como vocês estão organizados? Assim, existe algum modelo específico, algo que vocês fizeram? Sim. Hoje a gente tem 6 tribos, né? São 6 produtos diferentes dentro da Único. Cada tribo tem um head dedicado, e dentro dessa tribo, dependendo, né, da complexidade de produto, a gente tem ali GPMs, PMs, que acabam, os PMs, obviamente, cada PM numa squad, um GPM tomando conta de um grupo de squads, e dentro dessas squads a gente tem uma gama bem diversificada de profissionais, mas em sua maioria são os engenheiros, são os designers, product designers, e algumas áreas, PMMs também, posso esquecer de mencionar, esses caras são super importantes, e algumas áreas que trabalham, como é que eu posso dizer, em paralelo com esses times, né, que são pessoas especializadas em privacidade e segurança, em SRE, então tem algumas pessoas que têm essas especializações que trabalham cross, mas suportando essas squads. Então, basicamente, a gente tem aí mais de 40 pessoas de produto, só produto, tá? Fora os times de pessoas de design, os pesquisadores e os engenheiros. Tá bom. E com quais deles que tu trabalha, assim, tipo, porque tu agora é um manager, né, de Product Operation. Isso significa que tu é manager só do pessoal de produto, ou também que tu entra na área totalmente relacionada como, sei lá, designers, UX? Agora, assim, até explicando um pouco melhor assim, da estrutura da área de Product Operations dentro dessa estrutura de produto, só para vocês terem ideia. Dentro da área, a gente tem uma área que a gente chama de área tech. Né? Dentro da área tech, a gente tem produto, engenharia, design, dados, e a gente tem uma área chamada CTO Office. CTO Office é onde estão os times que trabalham cross todas essas áreas. Então, por exemplo, Product Operations está dentro do CTO Office. Tá? CTO Office é uma área que responde direto para o VP de produtos, tá? Pro Nelson. Então, a área de Product Operations está ali dentro do CTO Office, fazendo todo tipo de trabalho que acaba permeando todas as áreas. Óbvio que a gente tem um olhar sempre para produto ali, para poder ajudar as pessoas de produto a serem cada vez mais eficientes e a continuarem entregando valor para o nosso usuário final. Só que grande parte do trabalho que está sendo executado pelas pessoas de produto acabam permeando todas as áreas ou tem contribuição de todas as áreas que estão ali dentro. Então, por isso que a gente acaba, de certa forma, trabalhando em conjunto com todo mundo que está ali, tanto com engenharia, quanto com designers, quanto com time de dados. Mas a estrutura basicamente é essa que a gente está inserido. No primeiro momento, assim que eu entrei na Único, né, a gente ainda não tinha o time formado, essa área ainda não tinha sido formada, então basicamente eu passei a conversar com a liderança, né, eu fui entender um pouco mais o que estava doendo ali na liderança, então com todos os heads de produto, os heads dos outros times de dados, engenharia, design, para poder entender, né, o que faltava ali para que a gente pudesse ter uma melhor comunicação, né, um melhor alinhamento entre os times de produto e essas áreas que dependiam deles para que a gente pudesse continuar executando as atividades, entregando valor.
E aí, depois que eu consegui fazer esse diagnóstico, eu fui descendo as camadas e fui conversando com cada vez mais pessoas, né, PMs, os analistas, os demais engenheiros, para poder ter esse mapeamento completo ali de toda a área. Então, assim, de fato, a gente acaba trabalhando com todo mundo, tá? Sempre com olhar para produto, obviamente, mas acaba permeando ali todas as áreas e todas as pessoas que fazem parte desse conjunto. Tá bom. Eu queria passar para como que tu foi resolvendo esse problema para tentar entender mais como que é o teu dia a dia. Mas agora tu falou uma coisa que interessante, eu fiquei pensando que tipo, no meu papel hoje eu falo muito com pessoas de produto e engenharia e normalmente os problemas que eles passam diferem, sabe? Difere um pouco. E na tua experiência que tu falou com toda essa galera aí, tipo, eles tinham um problema em comum ou tu sentia a diferença aí dependendo da área que tu ia falar? Não, realmente tem diferença, né? Dói mais em produto, muitas vezes, acesso a dados, né? E poder ter facilidade ali, ser mais autônomo no consumo dessas informações ali, que a gente consegue capturar ali através dos produtos. Por parte de engenharia, acesso a dados às vezes acaba sendo uma coisa mais simples e mais prática de se fazer. O próprio engenheiro vai lá, faz uma query, consegue acessar os dados, aí dói muito mais no alinhamento da estratégia, clareza sobre as informações ali que ele precisa ter para poder executar alguma atividade, retrabalho, então acaba mudando um pouco o cenário, mas o interessante disso, né, que às vezes com uma iniciativa você acaba resolvendo um problema que permeia todas elas, né? Por exemplo, quando a gente fala de comunicação e alinhamento, eu acho que essa é a dor maior para qualquer empresa que está crescendo, né? Acho que é principal, assim, dor de empresa que está em escala. Então, naturalmente, se você consegue melhorar ali a comunicação e alinhamento, muitas dessas pequenas dores acabam sendo resolvidas. Por exemplo, o time de produto não tinha visibilidade sobre dados, sobre o que dados estavam fazendo. E aí, de certa forma, a gente, num rito que a gente tinha numa sync de produto, a gente começou a envolver as pessoas de dados para a gente poder ter ali pelo menos um status, ali um alinhamento de quais iniciativas já estavam saindo do papel e indo para a produção, para que o time pudesse ter esse acompanhamento. De certa forma, a gente resolveu essa falta, né, de conexão entre as áreas. Para a engenharia, precisava de algum outro momento ali para poder falar um pouco mais sobre as métricas de engenharia, poder ter um pouco mais de visibilidade ali do que os times estavam fazendo, de atividades que não eram somente de produto, e que era importante a gente trazer à tona e discutir sobre, principalmente que envolvia segurança. E aí a gente fez um novo rito chamado Engineering Review, justamente para a gente poder falar só sobre engenharia. Então, de certa forma, a gente foi pegando essas dores, entendendo a melhor forma da gente poder fazer esse alinhamento, essa comunicação, e foi construindo meio que uma sequência, né, de ritos para que a gente pudesse sanar essa dor. Hoje, de fato, a gente já tem um conjunto ali de ritos que acontece trimestralmente, onde a gente tenta deixar todas as informações ali sempre à tona para que as pessoas possam entender o que está acontecendo em cada um dos times, o que está acontecendo ali em engenharia e o que está acontecendo em outras áreas que têm influência ali, tanto no roadmap de produto quanto em engenharia também, né? E a gente faz essas apresentações normalmente tem a participação de VPs, mas em suma a empresa toda pode participar, e a gente já conseguiu fizemos a primeira versão no final de Q1, Q2, já fizemos 3 vezes, né? Então deu para fazer desde o comecinho do ano. Óbvio que já tem uma evolução super interessante assim, do formato, e agora a gente está com uma pegada de tentar entender o quanto a gente pode otimizar dessas reuniões, porque é engraçado, assim, a dor começa, né? Putz, falta comunicação, falta alinhamento, precisa fazer reunião. Só que não necessariamente fazer mais reuniões resolve um problema. A gente onera cada vez mais as pessoas e aí piora a situação. Então, o primeiro passo foi, vamos montar uma para a gente fazer esse alinhamento, entender, colher feedback disso, ir ajustando e otimizando para que ela seja o mais enxuta e clara possível, né? Para que a gente possa ter um momento ali de conversa em alinhamento e todas as pessoas saiam com clareza do que cada time está fazendo. Então esse é o nosso caminho agora, tentar otimizar cada vez mais o que a gente já está fazendo de ritos de comunicação ali de times de produto e engenharia. Legal. Até agora, pelo que tu está contando, vocês têm uma pegada na área de Ops muito forte nos processos, né? De como que... Sim.
que as coisas vão ser feitas, né? E aí, tem mais algum outro papel que trabalha com vocês nessa parte de criar, otimizar o processo? Ou são só vocês que são responsáveis por isso? Não, hoje basicamente a gente sou eu e mais duas pessoas, né, que são especialistas em Product Operations. Né? Uma pessoa tem mais um viés para processos, efetivamente, outra tem mais para dados. A gente já montou o time assim, pensando nas principais dores que a gente tinha, além de comunicação e alinhamento. A gente tem pilares, a gente construiu toda a estrutura, né, pensando em pilares. A gente tem pilares de comunicação e alinhamento, de boas práticas de produto, de dados e também de feedback de clientes. Então, a gente já construiu o time pensando nas principais dores para poder atuar junto com eles em iniciativas que resolveriam esses problemas. E o que você falou é uma verdade. Assim, basicamente, são processos que a gente tem que construir, né, implementar e entender, né, como é que ele está sendo executado para tentar chegar no ótimo. Né? Basicamente, a gente sai de uma dor, a gente faz o mesmo processo de produto, sai de uma dor levantada ali por uma área, por um grupo, começa a entender como é que algo ali que está sendo resolvido tem performado, né? E aí monta um processo novo, né? Apresenta esse processo, aplica. Normalmente a gente faz um piloto antes, para poder entender, colher feedback, e aí começar a escalar para os outros times depois de ter validado. Basicamente com a mesma estrutura de um processo de discovery ali de produto. Só que aí focado nessas principais dores. A gente começou ali, como eu falei, em comunicação e alinhamento, aí tem a parte de hits, então a parte de processo de produto que a gente também está desenvolvendo. Agora também tem uma frente já voltada para dados, que a gente está tentando trazer à tona os dados mais importantes para os times de produto poderem consumir ali, acessar e poder tomar melhores decisões. Então tem frentes desse tipo. Quais são as frentes novamente? Tu falou processo, tu falou de dados e... Os 4 pilares que a gente determinou aqui para a gente: comunicação e alinhamento, boas práticas de produto, dados, né, embasado por dados, e feedback de cliente. Também é um outro pilar. Feedback de clientes tem algo super interessante aqui na Único. A gente tem uma área bem estruturada assim, de atendimento ao cliente, CSM, de vendas, e também com product specialists, que acabam fazendo esse papel de representar o produto para os clientes. É um papel super importante, assim, que eles estão inseridos dentro da área de clientes nossos, mas que tem uma representação super importante, assim, para os nossos clientes. E aí, através deles, a gente tem uma interface que a gente usa aqui no Gira Software, que é uma interface de Service Desk, onde a gente recebe todos os chamados de todos os clientes, e também ali a gente tem uma camada de feedback e ideias que a gente está começando a evoluir agora. A ideia é que a gente consiga derivar dessa parte de feedback e ideias vindas ali do atendimento para alimentar os boards de discovery dos times de produto. Então essa é uma outra frente ali de feedback que a gente entende ser super importante, relevante, né, para que a gente possa levar cada vez mais a voz do cliente para perto das pessoas de produto, né, e fazer com que elas possam tomar ali decisões ali que de fato entreguem valor. Então, acho que no final de tudo, pensando em todos esses pilares e nessa estrutura, né, o nosso foco é em levar a maior quantidade de artefatos ali para os times, para que eles possam ser cada vez mais eficientes e consigam entregar cada vez mais valor. Se eu estou entendendo bem na área de vocês, aí tu sempre me corrige, por favor. Sim. Vocês ficam um pouco mais de fora, enquanto o pessoal de produto está executando muito mais, né? Tipo, não executando não de uma forma ruim, mas digo, toda essa parte de pensar na empresa inteira não dá para ser quem tá produto tomando conta ali daquela squad deles. Então vocês vão estar de fora pensando mais nesses processos. É isso. Então vocês vão ter uma visão do todo da empresa. Essa é a ideia de vocês, certo? Isso. Tá. Depois tu quer complementar alguma coisa? Pode complementar. Não, e aí depois... Pode falar o que tu ia falar primeiro, porque depois eu queria só que a gente explorasse mais os outros pilares que faltaram, né? Tipo, na visão de quem não... De quem tá de fora, vamos dizer assim, eu sou um Product Manager, eu sou um engenheiro de software, e eu quero entender um pouco na prática o que tu faz para resolver, porque vocês decidiram esses pilares porque vocês tinham problemas, né? Como tu falou, o que vocês enxergaram não saiu do nada, foi tipo entender o que aconteceu na empresa, e se conseguisse dar exemplos de
atuações que vocês tiveram para melhorar cada um deles, ou até tipo de discovery que vocês ainda estão fazendo para tentar descobrir qual que é o problema de cada um deles. Sim, não, boa. Algo que eu ia complementar, assim, é que além desses pilares, né, a gente acaba fazendo, né, esse acompanhamento assim, das áreas e acaba recebendo uma série de pedidos. Né? É natural que a área de Product Operations acabe sendo uma área que recebe muito pedido de resolução de problemas, assim, principalmente quando está vinculado a produtos. Eu vou dar um exemplo real assim, que aconteceu com a gente. Assim, a gente tem alguns ritos dentro dos times de produto que já acontecem hoje de alinhamento com algumas áreas, né, que são super importantes, mas que não acontecem em todos os produtos. Eles acontecem, por exemplo, em um produto de maneira muito, muito efetiva, assim. E aí, basicamente, a área ali que precisa desse alinhamento com o produto levantou a mão e falou, a gente precisa de ajuda. A gente deveria ter a mesma coisa com os outros produtos. Como é que a gente pode implementar isso? E aí, basicamente, a gente entende como é que é o formato hoje, quem está conduzindo, no caso, até um agilista quem conduz isso num dos nossos times de maneira muito boa, assim, e a gente falou, puta, legal, vamos tentar replicar agora nos demais times. Então, a gente fez uma escala ali de prioridade pelos times que tinham um pouco mais de problemas com esse tipo de alinhamento e que precisavam daquelas informações para poder executar algumas atividades e gerar um pouco mais de impacto ali. A gente falou, bom, beleza, vamos entender então e vamos começar a aplicar. E aí passa a ser um trabalho de conversa com os líderes desse time, né, desse produto, para entender como é que funcionou o alinhamento, e aí, então uma pessoa do time acabou ficando responsável justamente por isso. Então a nossa meta é implementar então esse mesmo rito em todos os produtos que a gente tem hoje dentro da ONU. Então, de certa forma, a gente acaba também recebendo isso e entende, puta, tá dentro de qual pilar? Tá no pilar de comunicação e alinhamento, de certa forma. Legal, então vamos pegar e vamos entender um pouco melhor e ver se faz sentido, né, a gente replicar para os demais. Então, muita coisa que dá para a gente padronizar e replicar para os outros times, a gente avalia, né, e vê se faz sentido, se vai de fato entregar valor, né, e aí monta um processo para a gente poder implementar em todas as tribos. Então, basicamente, a gente faz isso. Tem algumas outras coisas interessantes assim que permeiam a área, tá, de Product Operations, mas basicamente, eu falei, né, feedbacks de clientes, tudo que envolve ali time de CS, CX, atualizações de conteúdos para times de suporte. Então, não que a gente está atuando em cima disso hoje, mas é algo que normalmente Product Operations acaba ajudando as áreas a terem mais padronização nessas atualizações para que a gente consiga manter tudo que está sendo feito em produto atualizado para quem está ali na ponta, né, entregando ali e conversando com o cliente. Tem processos de marketing com o time de PMM, time de marketing também. Então, todo vai ser lançado algo, né, vai ter um release do produto, todo o processo ali do release até a comunicação feita para os nossos clientes, né? Como é que os times hoje fazem? Hoje a gente tem um processo super legal já funcionando num time, é algo que a gente olha, entende e pode tentar replicar para os demais que ainda não estão aplicando da mesma forma. Tem um envolvimento de áreas ali que depende de produto dentro do processo de desenvolvimento de produto. No nosso caso aqui, privacidade e segurança é super relevante, né, para o negócio. E como é que a gente faz com que esses caras estejam envolvidos dentro do processo de desenvolvimento de produtos hoje? Basicamente, a gente entende como é que os times estão executando o processo, né, ver quais são os momentos e faz com que eles se envolvam ou a partir de um rito, a partir de uma conexão, a partir de automatização de um board no Gira. Aí tem várias formas, né? O que a gente faz é ir entendendo ali como que a gente pode otimizar cada vez mais para que a gente consiga ser mais eficiente e entregar mais valor. Algumas outras frentes bacanas, assim, onboarding de pessoas de produto, essa é uma frente que a gente também já atuou. Como está, né, essa fase de crescimento, assim, ela se mantém e sempre tem gente nova chegando, né? Como é que a gente faz com que esse processo de onboarding seja cada vez melhor e as pessoas consigam consumir o conteúdo mais atualizado possível, mais adequado para poder performar e ter a curva de aprendizado ser cada vez menor, né? Então a gente tem uma frente para essa parte de onboarding também, é algo que o Ops pode atuar, facilitar treinamento de produto, por exemplo. Então a gente tem os produtos,
a gente precisa que as pessoas entendam, se aprofundem, principalmente no produto que ela vai trabalhar, e aí como é que a gente pode melhorar isso, facilitar para que esse treinamento seja cada vez melhor, as pessoas tenham cada vez mais conhecimento sobre ele, e não fiquem, né, com nada, nenhuma informação faltando ali para poder atuar efetivamente ali na ponta. Aí tem engajamento que a gente pode atuar também, e aí tem frentes que a gente puxa aqui dentro da Único, que são frentes para promover o engajamento das pessoas de produto e, consequentemente, compartilhar o conhecimento. A gente tem um rito chamado Product Talks, e pelo menos uma vez por mês a gente puxa esse rito para trazer alguma informação, alguém para poder falar sobre algum tema importante, podendo compartilhar ali conhecimento, poder nutrir ali as pessoas de produto com mais informação, com coisa nova do mercado. Então é um outro rito também super legal, promove um baita engajamento entre todo mundo ali da área, e a gente consegue compartilhar bastante coisa legal, assim, né? Pensando em otimização, por exemplo, tem todos esses ritos que eu comentei, né? Como é que a gente otimiza isso? A gente pode ter uma frente de, por exemplo, otimizar as apresentações para que as pessoas de produto gastem o menos tempo possível colocando informações numa apresentação e a gente consiga fazer com que isso seja cada vez mais otimizado. Então, pode ser frentes como essa também. Tem várias outras, assim, planejamento e execução de decisões de teste AB, por exemplo. Se a gente tem uma frente ali que um time está começando a aplicar melhor a cultura de executar testes, a gente entende que, putz, isso é uma falha da empresa, assim, a gente não faz isso muito bem. É uma área que Product Ops pode atuar, pensando na padronização e no estímulo ali para que os times possam executar testes AB. Então tem bastante coisa interessante assim que a área pode executar. Eu acho que principal assim que a gente pode dizer assim, é uma área que é um braço direito do VP, sabe, do CPO, e que com ele consegue ter uma visão clara ali do que ele espera, né, dos times de produto, e obviamente entender se isso, né, se desdobra e é entendido ali pela liderança de produto, e automaticamente entender se isso se desdobra e é entendido pelas pessoas de produto, e se isso se desdobra e é entregue ali para o usuário final. Então, acho que é uma área que acaba atuando assim, mais numa visão de fora, mas que consegue gerar um impacto muito grande ali no dia a dia de todo mundo. Tá bom, eu tô entendendo a quantidade de interação que você tem com pessoas diferentes, com papéis diferentes dentro da empresa, e eu queria explorar um pouco disso. Só que para começar, eu queria explorar numa que eu acho que é onde eu vejo diferentes respostas para o que eu vejo escrito, que é como é a interação com agilidade, né? Tu mencionou um agilista na empresa aí, e eu ia fazer essa pergunta mesmo se vocês tinham alguém, mas tu mencionou que sim. Então, qual que é a interação tua com a área de agilidade e, tipo, onde que eles estão, onde que vocês estão e onde que tem ali talvez uma área que os dois tocam, né? Não sei. Boa, show, legal. Cara, é engraçado, essa é uma dúvida que muita gente tem, assim, outras pessoas já me perguntaram, e até alguns profissionais de Product Operations também já me questionaram, cara, como é que vocês fazem aí? Porque, de fato, assim, surge aquela dúvida se não vai ter um overlap ali de atuações ali, né? Se as iniciativas não vão se sobrepor. Sim. De certa forma, se for pensar, pode ser que sim. O mais importante, cara, é a comunicação e o alinhamento ali das iniciativas, porque o que não é melhor, ruim, né? O overlap. Não, é isso. Não. Tá todo mundo querendo resolver a mesma coisa, na maioria das vezes. O mais importante ali é a gente pregar, né, principalmente desse nosso pilar de comunicação e alinhamento, que a gente não vai pecar por isso, né? Então, o fator principal se existe alguma dor que a gente mapeou e entendeu que vem ocorrendo em um ou mais times e outras áreas dependem de alguma informação, é entender com os agilistas, né, se já existe algo que eles vêm fazendo ou que eles já estão fazendo para tentar resolver esse mesmo problema, né? Então a gente tem hoje uma sync quinzenal, que a gente chama sync de Ops, onde a gente fala exatamente sobre essas iniciativas para ver como é que a gente se ajuda
né, ou se por acaso haveria um overlap de alguma iniciativa. Assim, acho que o mais importante eles são o nosso braço direito, assim, dentro dos times, tá? Então, hoje a gente tem um agilista para cada tribo, e tanto em atividades ali, ritos, cerimônias de engenharia, quanto de produto, eles acabam atuando e navegam perfeitamente bem, assim. Tem um arsenal ali de artefatos ali para poder ajudar os times também a se tornarem cada vez mais eficientes. Então, acabam sendo o nosso braço dentro dos times, assim. Então, se a gente precisa implementar, por exemplo, um rito, como eu falei, de CX, né, que é um time já faz muito bem, outros ainda não fazem tão bem, cara, os agilistas são os que vão ajudar a gente a conseguir implementar isso, porque possivelmente são eles que vão conseguir dar a cadência pós-implementação. Então, acho que é uma parceria. Hoje, aqui na Único, a agilidade não está dentro do CTO Office, né, da nossa área. Está dentro de engenharia. Ela nasceu em engenharia, efetivamente, ali, mas a gente já vem conversando para ver se faz sentido a gente estar tudo no mesmo lugar. Assim. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem muita coisa em comum, e consegue gerar cada vez mais impacto juntos, entendeu? Então eu vejo que faz bastante sentido a gente estar dentro até da mesma área. Não, eu acho que é bem comum a agilidade vir de engenharia, né? Eu acho que como se popularizou, quase sempre tá nesse, e eu acho que isso traz algumas limitações. Eu acho que muito de agilistas não saberem muito sobre o produto, e eu me coloco nessa, que é uma parada que eu percebi alguns anos atrás, e como na formação, na agilidade, o produto... A gente fala muito em eficácia muitas vezes, né? Mas a gente foca muito na eficiência, né? O foco, apesar de tu tocar quando tu vai estudar sobre agilidade, material, quando tu vai a fundo, sobre métricas, melhoria de processo, melhoria de ritos, assim, mas, cara, e a parte de produto tem que ir por conta própria buscar, porque o material padrão peca muito, assim, é muito para product owner só, não para processos mais generalizados, né? Exatamente. Eu vejo que, assim, cara, se nós não tivéssemos agilistas aqui na Único, eu ia puxar pra gente contratar, assim, pra termos, porque eu acho que é essencial, assim, acho que não dá pra pensar que só o PM conseguiria tocar isso junto com o time de engenharia. Eu acho que a gente tem essa necessidade de ter uma pessoa de agilidade, principalmente ajudando o time de engenharia a performar cada vez melhor. E obviamente, cara, assim, com um arsenal de conhecimento, de artefatos, de ferramentas dinâmicas, cara, a gente consegue ajudar muitas pessoas de produto, né? Pessoas de produto não precisam ser os dominadores de frameworks, né, de dinâmicas e tal. Então, acho que a agilista ajuda muito nisso, assim, tem essa capacidade de ajudar nisso e muitas vezes fazer com que, né, as decisões ali tomadas pelo time, de fato, tenham cada vez mais sentido. E agora tu falou muito nessa parceria dessas de agilidade e Product Ops, né? E o que tu vê, e aí eu novamente, eu sei que muda muito contexto para contexto, mas tipo, no teu contexto, o que tu vê que isso aqui é claramente mais para agilidade, isso aqui é mais claramente para Ops? Tu vê alguma separação assim que é mais clara? Apesar de tu falar assim, eu converso com eles conversam comigo sobre esse assunto, mas quem toca são eles, esse aqui quem toca somos nós. Sim, eu acho que assim, é fácil de descrever assim, o que a agilidade tem como responsabilidade dentro de engenharia, que já é um local onde nós, como Product Operations, a gente acaba não entrando para tentar resolver tanto problema, principalmente de dinâmicas. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem todo o processo ali também de delivery ali dos times, né, de engenharia. Nós, como produto, assim, talvez a gente não teria tanto conhecimento ou tanta boa prática para poder ajudar os times de engenharia a performarem tão bem. Então, eu vejo que os agilistas ali, nesse momento, são os que melhor performariam. Por isso que eu entendo que são essenciais ali para poder fazer com que os times se complementem ali, né, e consigam executar e serem cada vez mais eficientes. Então, nessas dinâmicas, né, nesse acompanhamento de engenharia, no dia a dia,
E também até no entendimento das métricas ali para poder, né, ter uma noção de como é que os times vêm performando. Cara, isso é papel dos agilistas e que a gente não deveria se preocupar. Não que não poderíamos, né? Eu acho que assim, na falta de agilidade, eu acho que ok, Product Operations tentar permear isso para resolver um problema, caso ele exista. Mas, dado que nós temos agilidade, eu acho que faz mais sentido a agilidade ficar responsável por essa área, principalmente, né, por conta do conhecimento em dinâmicas, em métricas, né, em execução ali de rotinas ali que vão fazer os times de engenharia performarem melhor. Né? Aí quando a gente já olha para produto, mesmo entendendo que muitos agilistas têm conhecimento de produto, eu já vejo que Product Operations pode atuar um pouco melhor. Não melhor, mas pode atuar de maneira mais eficiente, bagagem, pensando, né? Sim, pensando tem uma bagagem nas rotinas também das pessoas de produto. Né? Eu acho que é uma boa dupla, assim, sabe? Se eu fosse dividir no processo, um tomando conta de discovery e outro tomando conta de delivery. Eu acho que funciona super bem. O que tu falou, né? Tipo, existe essa interseção porque, como em agilidade, tu vai saber um pouco de produto, mas eu acho que o saber de produto vai além de saber dinâmicas e facilitações, né? Existe algo a mais ali que tu precisa ter um background que é o que falta, né? Sim. E aí tem outro ponto que tu falou e eu achei bem interessante, que a área de agilidade e Produto Ops deveria estar deveriam estar juntas, né? Deveria estar debaixo ali da mesma, vamos dizer, da mesma pessoa. E aí eu ia chegar nessa pergunta, mas antes eu queria saber de situação atual. Hoje vocês estão dentro de áreas diferentes, vocês têm metas diferentes ou vocês têm metas em comuns que cada um vai estar dentro da sua área buscando melhorar? A gente acaba tendo, como é que eu posso dizer, metas diferentes, porque a gente acaba definindo nossos objetivos de forma independente, né? Mesmo que a gente esteja olhando para a eficiência como um grande objetivo, ambas as áreas, né? A gente podia afirmar que a agilidade e Product Ops olham para a eficiência, assim como a gente tem uma área de Management in Process, que está dentro do CTOps, também olha para a eficiência, né? Só que aí são eficiências distintas, assim. Por exemplo, a gente olha para a eficiência de produto. A agilidade poderia olhar para a eficiência de engenharia, assim como nossa área de Management in Process está olhando para uma eficiência financeira de software, uma eficiência de acessos, sabe? Outros tipos de eficiência, creio eu. Então, assim, são objetivos em comum, mas que a gente não precisa criar um atrelado ao outro, um dependente do outro. Acho que a gente consegue atuar de forma independente e automaticamente, né, executando iniciativas ali de forma conjunta. Então, um ajudando o outro. Uhum. Legal. Aí entra muito o alinhamento que tu falou, que é melhor mais comunicação do que a falta de alinhamento, para vocês não pisarem num pé um do outro, mas andar junto, né? Eu vou te falar que acho que essa é uma discussão boa da área, assim. Eu já vi como eu falei, né? Algumas outras pessoas já me perguntaram e também tinham a mesma dúvida. Algumas empresas eu vi que a agilidade já está numa camada mais estratégica, né? Aqui eu tô falando, e basicamente a gente está falando de uma camada mais operacional, né? De certa forma, como eu vejo, né? Assim, eu acho que a agilidade acaba estando numa camada mais operacional ali de engenharia e tática junto com o produto, né? A tática operacional. Ops acaba estando numa atuação mais tática com o produto e estratégica com a liderança. Então, como a gente acaba atuando como braço direito ali do VP, alinhando com toda a diretoria de produto, né, com os heads de produto, tentando fazer com que todo esse alinhamento ocorra, né, para que os times de produto possam entregar valor, eu vejo essa escadinha, assim, sabe, de atuação. Por isso que eu entendo que se complementam super bem. Mas em outras empresas, fazendo benchmark, eu entendi que a agilidade já estava nessa camada estratégica. E Product Operations já estava numa
numa atuação muito mais de processos cross-empresa toda, assim, jamais como program manager, sabe, project managers, o que tudo bem, eu acho que cabe ao cenário e ao momento de cada uma das empresas. Como é algo, assim, tá sempre em constante mudança, em atualização, eu acho que não tem uma regra, tá? Eu acho que não, o fato não é falar, não, a regra de Product Operations é trabalhar assim, junto com a agilidade ou assado. Eu acho que não. Acho que vale sempre a adaptação e o entendimento ali de como é que ambas as áreas, ambos os conhecimentos, ambas as especializações ali se complementam, né, e resolvem problemas. Eu acho que no final, trabalhar diverso e com uma multidisciplinaridade é isso. E quando tu fala que novamente no teu caso, seria legal vocês estarem juntos, né? O que mudaria para ti? Qual que seria o ganho nisso? Eu vejo que acho que a gente consegue gerar cada vez mais impacto, né? Uma dor que a gente tem como área cross, eu acho que isso serve para todas as áreas cross. Aqui na Único, a gente tem Design Ops também. Então, Design Ops, Product Ops, agilidade, são áreas que você não consegue mensurar de uma forma como produto, objetiva, por exemplo, né? objetiva, assim, ela é um pouco mais subjetiva, né? A gente pode usar, sei lá, pesquisa de satisfação, NPS, uma série de outras coisas que a gente consegue usar como artefato ali para medir uma evolução, mas de fato é algo mais subjetivo. E eu vejo que essas áreas que trabalham cross, elas têm muito mais potencial quando estão juntas. A gente tem iniciativas junto com Design Ops que tem um potencial de entrega, de impacto gigantesco. Assim como a gente teria outras atividades junto com agilidade. Então, eu entendo que estando sob o mesmo chapéu, seja mais fácil da gente olhar para o mesmo horizonte, sabe assim? Alinhar as coisas e ter mais parceria, assim, em algumas iniciativas. Eu acho que talvez consiga gerar mais impacto e, óbvio, né? Gerando impacto, a gente consegue também divulgar isso com um pouco mais de força. O que eu sinto da distância entre as áreas, né, é que acaba ocorrendo uma batalha por cada uma delas em se mostrar importante, sabe, dentro da empresa. E isso é um grande desafio, né, para quem trabalha cross, né? É um grande desafio de querer mostrar o teu impacto, o quanto você, né, contribuiu para que aquilo pudesse ser executado. É muito mais natural que as pessoas vejam um número ali, mudou de X para Y, puta maravilha, gerou impacto, aumentou o faturamento, e aí tu tem uma área que não necessariamente fez isso, mas contribuiu para quê? Né? Então, eu vejo que juntos a gente tem um potencial muito maior. Assim. É uma discussão que a gente está tendo aqui, e já falamos várias vezes, faz sentido? Faz sentido, não faz. E eu acho que faz. Eu defendo esse lado. Legal. E quando estivesse junto, na tua opinião, essas metas seriam em conjunto? Ou continuariam na situação que é hoje? Poderiam existir metas. Eu acho que ficaria, às vezes, até mais fácil de poder determinar uma meta em conjunto, dado um grande problema que a gente quer resolver. Eu acho que vai variar muito dos problemas que a gente tem ali na mesa, né, das apostas que a gente está escolhendo ali, que quer fazer, mas eu imagino que às vezes um ou outro de grande impacto, de fato, poderia permear ambas áreas, e que, né, dado o impacto, valeria o esforço, né, para a gente poder executar em conjunto. Por isso que eu acho que faz sentido. Eu falei já com uma pessoa que é a Anabela, e até depois fazer uma referência dela, né, como uma profissional da área. Ela é de Portugal também, ela trabalha na OutSystems, e aí conversando com ela, assim, entendendo um pouco mais, né, como é que ela aplicou Product Operations na OutSystems também, ela comentou, assim, a primeira atividade que ela pegou uma atividade de grandíssimo impacto e atuou em cima dela, para poder gerar esse valor. E aí poder depois começar a derivar mais e mais iniciativas. Uma forma interessante também de atuar e numa composição legal de times que ela também montou lá. Super bacana, com vários profissionais de outras disciplinas. Interessante, tá bom. Vou até abrir aqui o perfil, vou dar uma olhada. E aí, mas daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre o material e aí tu
pode falar mais dela. Mas, ó, tu deixou mais uma curiosidade aqui que tu mencionou o Design Ops, né? E onde que esse grupo tá aí na empresa? Ele tá junto com o de vocês ou é mais uma equipe cross? Ainda não. Ainda não tá junto. Eles são cross também. Estão dentro de design, efetivamente, de design. E tem frentes de atuação super importantes, assim. Tem frentes de atuação de service design, que também estão olhando para todos os processos, tudo que a gente faz que permeia design dentro das áreas e dos times. Tem acessibilidade, que é algo super importante, permeia a empresa inteira e que está dentro de Design Ops, acessibilidade. Content, então tem toda a parte de conteúdo, como padronizar a comunicação e o conteúdo compartilhado ali entre produtos, áreas, né, empresa como um todo. E tem, vou esquecer a última, acessibilidade, content e pesquisa. E aí tem a parte de pesquisa, que também é algo que a gente tem ali compartilhado entre todos os times, com grandes especialistas, assim, que a gente também tenta centralizar dentro de Design Ops, para que seja algo que possa ser consumido por qualquer um dentro da Único, né, algo democrático, e que ajude, né, as pessoas a cada vez tomarem melhores decisões. Então, tu vê, são frentes super importantes, cross, que tem a disciplina de design ali como direcionadora, assim como produto, quando a gente fala de Product Ops, né, a gente tem ali outras disciplinas dentro de produto ali que também fazem sentido, e por isso que eu vejo que estar junto acaba sendo cada vez melhor. E tu comentou bastante sobre essa parte de Ops, né, ser mais cross, e de como o resultado é mais difícil de tangibilizar, né? Então eu queria te perguntar como que vocês de Ops, como que vocês são avaliados, tipo, na tua empresa? Boa, legal. Essa é uma grande discussão, acho que, da área de Product Operations, que cara, como é que a gente faz para medir o sucesso da área, né? De agilidade também. De agilidade também. Design Ops também. É difícil, assim. O que a gente tem feito hoje para medir a evolução e, a partir da evolução, entender se a gente está entregando valor ou não, é com pesquisa interna, né, de satisfação, CSAT ou NPS, principalmente diante de algumas frentes. Eu vou dar um exemplo dos ritos que a gente tem executado aqui dentro da Uni. A gente faz uma pesquisa a cada trimestre, fez, né, desde o começo, para poder entender o entendimento das pessoas com relação aos ritos de produto e engenharia, né, para ver o quanto que isso evoluiu ao longo do tempo. Da mesma forma, a gente fez, na mesma pesquisa, o mesmo questionamento em relação ao acesso aos dados, aos processos de desenvolvimento de produto, ao processo de release. Então, tudo que a gente entende que é uma frente ali, que pode haver uma melhoria, ou que a gente já entendeu que existe um problema, a gente coloca dentro dessa pesquisa para poder entender a percepção de todo mundo. O mais difícil da pesquisa é as pessoas responderem, né? A gente batalha, obviamente, aqui dentro para que todo mundo nos ajude a responder as nossas pesquisas internas, mas é dessa forma que a gente tem medido hoje e entendido. Existem outras formas da gente medir ali eficiência, da gente medir, né, o desempenho dos times, sim. Produto hoje não é uma preocupação nossa, assim, a gente fala, a gente está muito mais preocupado com entrega de valor para o cliente final do que medir ali se os times estão performando dentro do processo de produto. Mas também poderiam haver formas da gente entender, um exemplo, né, quanto tempo, sabe, que o time está se dedicando durante um quarter ali para poder desenrolar uma ou duas ou três iniciativas ali em etapas de discovery. Não pensando em encurtar o tempo do discovery, mas entender se existe algum gap dentro do discovery, né? O discovery é uma coisa que tem milhões de caixinhas ali que tu pode explorar, e aí às vezes um time ou outro pode ter uma deficiência em pesquisa, ou pode ter uma deficiência em, sei lá, em estar ali em conversa com os clientes, em diagnosticar melhor o potencial de negócio, não sei, independente do que for, a gente poderia se aprofundar, ser um pouco mais cirúrgico e entender, cara, esse time precisa evoluir, sei lá,
artefato aqui que ele tem um pouco mais de deficiência. E aí, com iniciativas que a gente já tem, como, por exemplo, Product Talks, a gente poderia estimular isso e automaticamente no mês seguinte colher se isso daí foi desenvolvido, foi melhorado ou não. Então, eu acho que tem várias formas, não é rápido assim para medir. E o nosso direcionamento hoje está sendo muito mais em pesquisa de satisfação, entendimento ali do quantas pessoas estão, né, entendendo melhor o que a gente está fazendo, né, e todas as iniciativas que a gente tem atacado. Esse é sempre complicado mesmo de achar esse meio termo, porque quando você está dentro das equipes, né, mais próximo de onde o trabalho vai ser feito, entregue, tu consegue achar muito fácil. Só que, Sim. Como tu falou, por que surgiu a área? Porque cresceu e tu precisa de alguém que faça essa cola, né? Onde estão as melhores práticas? Quem vai ser a pessoa que vai conversar com todas as pessoas de produto, né, os product managers, para saber qual que é o problema em comum? Só que ao mesmo tempo você cria essa nova área que você tem dificuldade de medir qual que é o impacto dela no produto. Mas ela existiu, ela surgiu porque tinha um problema, né? Sim, vocês viram, exatamente. Vocês vão resolvendo. Então, tu fica sempre nessa. Eu acho que é uma coisa que eu sempre fico pensando, que tu falou agilidade e engenharia, né? Acho que agilidade e engenharia é a forma mais fácil que eu conseguia ver o impacto do meu trabalho. Tá claro, o time tá entregando, essa tribo tá entregando, eu consigo ver aqui onde eu consegui mudar. Mas, ao mesmo tempo, tu fala da agilidade mais no nível estratégico, né? E aí tu começa a não ver como que você tá impactando tanto assim, só que tu fala, cara, beleza, isso é importante fazer, eu tô vendo a diferença de como são os processos, eu tô vendo que os processos a gente tá acertando mais, tá descobrindo melhor o que é pra fazer, né? Tá criando essa cultura de aprender, testar, experimentação. Mas, cara, e agora? Tipo, como que eu consigo mostrar que esse trabalho é importante? Porque agora que tá melhor, né? As pessoas estão fazendo isso, mas as pessoas não pararam pra refletir como que a gente foi chegando lá e alguém de fora, né? Ou de Ops, ou de agilidade, ou de, sei lá, qual que for, change management, construiu aquele caminho, né? Então, é uma das paradas que eu acho assim que eu não consigo achar uma resposta de qual que seria a melhor forma. Eu poderia falar assim, cara, que precisa de maturidade da empresa para entender isso, de certa forma, da liderança, principalmente de entender que é difícil de mensurar, não é uma matemática simples, como a gente falou, né? É bem subjetivo, principalmente se você sai de uma camada mais operacional e vai para uma camada mais tática e estratégica, né? Como é que você mede isso, né? A evolução disso. Eu sou um cara que eu me preocupo muito mais no valor entregue ali no final, assim, sabe? Eu tento sempre direcionar quando eu tenho pessoas, né? Quando eu estou em alguma conversa, alguma discussão sobre esse tema, e sempre, né, é levado para né, como é que a gente vai medir isso e tal. O cara falou, cara, se preocupa no valor, cara, né? Tenta ir para esse caminho até. Porque se você quiser só mensurar uma coisa racional ali, de quanto foi de X para Y, cara, você não vai conseguir, né? E de certa forma, essas áreas todas, Design Ops, Product Ops, agilidade, acaba, tipo assim, atuando em N iniciativas, acaba gerando um baita impacto ali de melhoria em todas elas, e que você não vai medir no número ali, mas a entrega de valor possivelmente vai melhorar. Então, dá até para a gente poder entender ali na ponta o quanto das iniciativas que a gente entregou, o quanto de valor isso gerou, né? E pensar, cara, contribuímos para isso. Mas tu ainda não vai conseguir chegar no número exato, mudamos de 0 para 10, não tem esse número. Então, por isso que eu entendo, precisa de maturidade, por isso que precisa de um viés bastante produto, para que isso seja sempre defendido. Não se preocupa com entrega, se preocupa com o uso, com o valor. Tem um post recente, acho que do Marcel, lá da PM3, que eu achei super legal, assim, ele tá dando uma palestra em algum evento, não lembro o nome do evento, e é legal que tiraram uma foto dele e comunicaram bem num slide que ele tá falando: comemore o uso, não é entrega. Cara, é isso, pra mim, esse é um baita direcionador, assim, cara, o valor entregue ali, né, o uso do serviço, o uso do produto, ele é muito mais importante do que o que foi entregue, né, o que ali, só pra poder ter uma conta numérica ali de quantidade, assim, sabe? Eu acho que é isso que essa liga aí de
de melhorar os processos de engenharia, nem sempre é o melhor caminho para tu entregar mais valor, né? Porque entregar rápido a coisa errada não adianta nada. De certa forma, despedir de dinheiro. Se tu aprender rápido com isso, talvez ainda é um caminho, mas o caminho vai ser sempre para você entregar a coisa certa, né? Que no final... Sim, exatamente. Tem algo bastante interessante, assim, quando a gente fala de Discovery, né? E as pessoas falam, mas passou muito tempo fazendo Discovery e tal. Tu fala, tá, beleza, o que significa isso, né? Se a gente invalidou 30 coisas, cara... Isso é um baita benefício, assim, porque tu deixou de fazer 30 coisas erradas, assim, de gastar dinheiro com 30 coisas que não dá certo. Então, de certa forma, você tá muito bem, assim, porque você invalidou bastante coisa. Então, é muito relativo, assim, por isso que eu entendo. Precisa de maturidade, precisa de uma liderança que defenda isso e que consiga levar esse nível de entendimento, né, sempre para uma escala maior, para deixar os times também confortáveis para poder trabalhar, né, nas descobertas e poder tomar as melhores decisões. É um viés, um conceito de produto ali, né, que a gente sabe que, assim, é o mais adequado a ser executado, né? Se você parte para um lado muito mais racional, assim, muito mais de entrega, você sabe que no final das contas o importante não está sendo concluído ali, né? Sim. Isso é muito difícil. Acho que naturalmente as pessoas pensam muito em entregar mais do que entregar a coisa certa. Então, naturalmente como você vai ser avaliado, naturalmente como vem pressão do stakeholder para que tu comece mais coisa, né? Em vez de você fechar mais coisa, são as forças contrárias que acho que nossa forma de pensar, né? Em geral, tá muito voltado a entregar mais, fazer a coisa certa. E quando você vai fazer a coisa certa, muitas vezes envolve muito teste antes, né? E as pessoas só veem no final. Mas, cara, eu queria agora que tu falasse de como que é importante aprender e até qual que seria o material indicado para ti, para quem quer trabalhar nessa área, quem quer começar uma área, sei lá, qual que seria o caminho que tu já aprendeu e tu indica aí para as outras pessoas? Boa. Cara, assim, principal, assim, né, é um histórico ou pelo menos entusiasmo, assim, na área de produto, né? A pessoa precisa ter vindo da área, ou precisa minimamente estar aprendendo sobre a área para poder pensar em derivar ou ir para um caminho de operations. Pode ter também um conhecimento em gestão de projetos, processos, isso também cabe muito bem, a pessoa não precisa ser só um especialista de produto. Quem tem conhecimento em projetos, processos, também tem a agregar dentro de uma estrutura de Product Operations. Como eu falei, dentro do time a gente tem pessoas que têm bastante conhecimento em processos e projetos. Obviamente, facilidade de comunicação, porque é algo que é super importante. Basicamente, a gente mais fala com todo mundo, né, do que executa algo assim friamente. Então, tem que ter essa facilidade para poder falar com as pessoas e interagir com bastante stakeholder. Um perfil analítico é importante para poder ser questionador, analisar ali informações, números, para ver se realmente existe uma dor, né? É o trabalho ali de descoberta mesmo ali, sendo aplicado. É bom se tiver um histórico ali de gestão de ferramentas, já ter usado mais de uma ferramenta ali que possa ter sido implementada ali em alguma empresa onde trabalhou. Porque a gente passa muito por isso, usando, testando e pensando em ferramentas que possam otimizar ali o dia a dia. E assim, acho que é super importante assim, saber que vai entrar numa área que está em construção, assim, não é uma área já super bem definida. Como eu falei, nem todas as empresas estão preparadas ou têm maturidade para isso. É uma área em adaptação, assim, todo mundo que está na área hoje troca conhecimento e tenta entender como cada um está atuando hoje. Mas eu vejo que isso está muito dentro ali de produto, entendeu? Então, sabe assim, não seria uma surpresa, assim. Se alguém já quer algo muito bem definido, assim, já quer uma prática, é melhor entrar numa empresa onde já tem alguém aplicando Product Operations, sabe? Já com um processo definido e tal. Mas é isso. Eu acho que
que para quem quer entrar na área, principalmente é isso. Aí, assim, o que eu julgo importante, assim, cara, materiais online, assim, que tem já sobre Product Operations, que vale muito a pena acessar, consumir, entender como pode ser aplicado. A Pendo.io, tem bastante material lá, e tem um e-book super bacana que eles fizeram sobre como implementar Product Operations numa empresa, bem rico. Se eu não me engano, foi até o material pelo qual o pessoal da PM3 produziu os posts no blog. PM3, óbvio, tem muito conteúdo já. O Gustavo, que é do meu time da Único, ele escreve os posts sobre Product Operations lá na PM3. Então, consumam lá, que também tem bastante coisa legal. E muito do que a gente vem fazendo aqui na Único, ele tem redigido lá. No curso da PM3, fazendo um jabazão pro pessoal lá, no curso de Product Management da PM3, tem aula da Marcela e, se eu não me engano, do Thiago Belufi também, que são referências em Product Operations. Então, também vale super a pena fazer o curso, para quem quiser entender um pouco melhor, tanto de Product Management como um todo, como também dessa parte específica de Product Operations. E tem a comunidade de Product Operations aqui no Brasil, é uma comunidade nova, productoperations.com.br ou productops.com.br. O pessoal se reúne uma vez por mês para falar sobre, tem um Slack da comunidade, sempre tem post novo falando sobre algo muito atual assim que a gente tem discutido, então vale super a pena acessar lá a comunidade lá e fazer parte. E tem os vídeos da Anabela, cara, no YouTube, que são muito legais. Anabela Cesário, da empresa OutSystems. Os vídeos dela são muito bons. Ela fala exatamente como é que ela implementou a área na OutSystems e todos os desafios, e ela compartilha material. Tem muita coisa bacana, assim, produzido por ela, assim, que também é uma baita referência. E aí, falando de referências, Anabela, como eu falei agora, a Marcela, o sobrenome da Marcela é muito difícil de falar, Scapfer, sei lá. Ela é Head de Product Ops na Vertex, cara, a maior referência que tem, acho que aqui no Brasil. Super acessível, já pude bater um papo com ela, e, riquíssimo conhecimento dela sobre como que ela implementou Ops lá na Vertex. O Dudu, Eduardo Magalhães, que está na RD Station, ele é Head de Product Ops lá na RD Station. Também, cara, dá uma aula sobre isso, cara, é muito legal ele falando sobre isso, sobre como é que ele começou a área na RD, demais, assim. E o Thiago Belufi também, que é Product Director na UMI, ele também fala bastante sobre a área, assim, ele também conhece muito bem, assim, foi uma baita referência. Acho que é isso, cara. Livros, eu vou te falar que acho que não tem livros específicos de Product Ops ainda, mas aí pegando referências minhas, assim, e também de indicações que eu recebi, gestão de alta performance para mim é uma bíblia ali boa de gestão de processos de trabalho ali, então eu uso como guia, assim, sempre que eu tô com alguma dúvida. Tem um que a Marcela indicou, que é As 3 Leis do Desempenho, que também ela falou que é meio complementar à gestão de alta performance, assim, porque é muito bom. As 3 Leis do Desempenho, do Steve Zaffron e do Dave Logan. Esse eu vou te falar que eu ainda não li, tá na minha lista aqui para ler, porque eu tô lendo Muito Além da Sorte, que é o que fala sobre Jobs to be Done, que eu acho que também é super legal, assim, vale super a pena, porque no final das contas, Operations faz muito disso, né, cara? A gente tá ali tentando resolver problemas ali que são, né, resolvidos ali de alguma forma, então acho que tem muito sentido, assim, também se aprofundar um pouco nisso. Cara, sensacional. Boa. Sensacional. Acho que fantástico. Eu podia ficar perguntando aqui para sempre, tentando pensar no tempo assim, porque tem muita coisa para aprender, né, sobre essa área, sobre essa intersecção de operations, sobre como medir o sucesso dela. Boa. Então, mas ficou bem mais claro assim.
e entendendo como que vocês fizeram lá, né? E foi legal que tu começou do problema, né? Qual que é o problema de ter surgido a área, o que vocês fizeram lá, e foi a fundo como foi implementando. Então, para mim, ficou claro, assim, como que é o dia a dia, como vocês estão resolvendo, e qual que é a interação com as outras áreas. Se quiser deixar alguma mensagem final e algum link, cara, o espaço é teu. Boa. Cara, primeiro agradecer mais uma vez aí pelo convite aí para poder bater esse papo. Cara, eu também adoro, assim, se deixar eu fico horas falando sobre isso. Cara, eu falo pro pessoal, acessa a comunidade, productshops.com.br. Tem bastante coisa legal lá, e quanto mais pessoas, né, interessadas na área ou que já estão atuando na área fizerem parte, melhor. A gente acaba aprendendo muito um com o outro ali. Como eu falei, não tem muito uma regra ainda, é uma área em construção, então quanto mais troca a gente tiver, melhor. E é isso, e acessem também o site da Único, único.io. Temos vagas, então acessem lá. Tem várias vagas para trabalhar na Único, fiquem à vontade. E também, se quiser, me adicionem no LinkedIn, super à vontade. Pode mandar uma mensagem, quiser bater papo sobre Product Operations, sobre qualquer assunto aí relacionado ao produto, estou super à disposição. Legal, eu vou tentar passar todos os links na descrição, todos que tu foi mencionando, o livro. Então, pessoal, que você estiver ouvindo, eu vou procurar também as pessoas que o Thiago indicou. Vão lá no YouTube, vai estar na descrição, ou até do podcast, Apple, Deezer ou Spotify. Não esqueça de seguir, né? Porque eu acho que vou fazer mais sobre Product Ops, vou tentar trazer mais pessoas no futuro. Então, acho que só o começo já abriu muito minha cabeça. Thiago, eu vou estudar mais um pouquinho e aí acho que nas próximas vou ter dúvidas diferentes. Então, cara, novamente, brigadão. Prazerzão, cara. Sempre legal conversar com alguém que eu já trabalhei, com alguém que é de Santos, né? Então, o papo antes de começar a gravar é sempre legal. E, felizão de poder contar com a tua participação aqui e de saber mais como foi a carreira, né? Quando eu te conheci, você era Product Manager e agora já passou para Head de Produto e agora ajudando a criar uma Product Operation. Então, bem legal mesmo. Cara, mais uma vez, super obrigado, Gabriel, pelo papo aí, pela oportunidade. Também fico feliz aí em poder trocar, em poder, né, ver um projeto super legal como esse aí crescendo cada vez mais e poder contribuir me deixou super feliz. Conta comigo aí. Precisar bater papo mais vezes sobre o tema, estou super à disposição. É isso, então. Trocamos mais ideia. E, cara, novamente, valeu e até a próxima. Valeu. Fechou. Valeu, um abraço.